Bom dia, boa noite, Shavuot, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui, agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Em cima, mas não nas alturas? A ideia de nas alturas é arrogância, altivez, né, de sentir superior. Então, na própria pergunta tem a resposta. Sim, devemos nos sentir em cima. Nós estamos por cima. Nós temos uma grandeza, motivos para estar em cima. Mas não quer dizer que devemos ou devamos nos sentir, se achar e ter falta de humildade e arrogância. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Ha'azinu, é a Sirá de número 1. A gente está no livro Dvarim, esse é o capítulo 32, e fala que vai avó Moshe vedaber et kol divrei ashirah azot, e veio Moshe e falou, disse, todas as palavras dessa shirá, desse cântico, que é o cântico Ha'azinu, inclusive no formato que ele tem no Sefer Torah, é um formato de cântico. Ele falou, disse todas esses cantos, Beozneham, nos ouvidos do povo, Hu ve'Hoshea bin Nun, ele e Hoshea bin Nun. O Rashi, sobre esse verso, que é o 44, ele traz três explicações de fontes diferentes. Parece que o Rashi está saindo do sentido literal da Torá, porque ele traz Midrash, ele traz Talmud. Uma das explicações, por exemplo, é da Guemará em Sotá, uma outra do Sifri, da Parashat Vayeler, que é a Parashá anterior, e também tem o Sifri, que é o Midrash desse nosso verso aqui na nossa Parashá. E ele junta esses três comentários num comentário só. O primeiro fala que foi um Shabat, né, um dia de passagem de mandato. Né? Literalmente fala que foi um Shabat de dois pares, quer dizer, dois juízes, e a autoridade foi passada de um e foi dada para o outro. Está em Sotá isso. Depois fala que Moshe apontou um tradutor, um meturgeman, alguém para traduzir para Yoshua. E o terceiro explica porque está escrito Hoshea bin Nun. Ele já tinha sido dado o nome de Yoshua, desde então era sempre Yoshua. E aqui no final da Torá fala o nome Hoshea, que é o nome dele anterior, Hoshea bin Nun. A pergunta é por que juntou os três comentários, as três explicações. Além do que, os dois primeiros ainda têm relação um com o outro, né? Que passou a autoridade, o poder para Yoshua e conferiu a ele um cargo, um posto que era ligado ao líder, que tinha um meturgeman, um tradutor, para falar as palavras de uma forma mais simples para o povo inteiro. A segunda pergunta, a terceira explicação tem nada a ver com os outros, que ele continuou sendo Hoshea, estão na mesma marcação do Humash da Torá. Irash ainda conecta as duas primeiras explicações com a terceira através de um Vav, Velama, e por que foi chamado ainda Hoshea, como se essa pergunta surgisse, essa resposta, do que falou antes da explicação da passagem do mandato. Além do que, essas explicações são de lugares diferentes. Irash já os tinha trazido em outras parashot. Ele trouxe em Pinchas, por exemplo, quando fala sobre a passagem da liderança que Moshe pede e Hashem fala que seria Yoshua. E também na Parashat Vayeler, por exemplo, Parashat Pinchas, que é no Bamidbar, Sefer Bamidbar, é um outro livro, fala, Vesamarta et yadcha alav, e você vai colocar a sua mão sobre o Yoshua, para fazer, daí que vem a Simichá, que tem a passagem, né, da autoridade de um rabino para outro rabino.
chamado Semichá, que é apoiar. E aí Urash explica, em Pinchas, no Sefer Bamidbar, ten lo meturgeman, dá para ele um tradutor, para que faça essas explicações ainda na sua vida, para que não falem que ele não teria tido coragem de levantar a cabeça na época de Moshe. Então, faça junto com você que ele tenha já um tradutor. E depois de Parashat Vayeler, no Dvarim, capítulo 31, fala que o Moshe não tinha mais, né, no Chumash fala, como poder ir e vir, né, para o povo, e fala, Urash explica que ele não era mais, não tinha mais essa permissão, porque esse direito foi tirado do Moshe e foi dado para Yoshua. Outra coisa, em Sotá, no Talmud, sobre a passagem do mandato, a referência é outro verso, na Parashat Vayeler, no capítulo 31, verso 14, onde fala que Vayomer Hashem el Moshe, que já chegou os teus dias de morrer, então chame Yoshua e vocês vão juntos para se juntar no Ohel Moed, no Mishkan. E aí eles foram juntos para o Ohel Moed. Em princípio, Urash deveria ter explicado isso lá e não aqui. O Talmud faz a referência sobre essa passagem em Parashat Vayeler, quando eles foram juntos para o Ohel Moed. Urash lá não fala nada sobre isso. Em princípio, deveria ter usado isso lá. Não dá para explicar que não fez isso, pois já tinha explicado no começo da Parashá que a gente falou, quando ele fala que ele não tem mais a permissão que foi dada para Yoshua. Porque se fosse assim, já explicou no começo da Parashá, não tem por que explicar no final da Parashá, quando foram juntos para o Ohel Moed, por que explicar agora de novo? Se já tinha explicado. É uma Parashá de diferença. E justo aqui Rashi explica sobre os dois juízes no mesmo dia também. E sobre o tradutor, Rashi já explicou também para Parashat Pinchas, que Hashem fala para dar um tradutor para Yoshua, quando foi nomeado o sucessor de Moshe. A explicação pode ser porque Rashi já faz isso, inclusive, outras vezes, quando são livros diferentes. Então, pode ser que a criança de 5 anos não lembre mais o que Rashi explicou num livro anterior. Mas, nesse caso, na primeira vez, e nesse caso também, tem diferença entre os dois, porque no primeiro livro, né, que foi em Pinchas, foi o mandamento de Hashem para dar um tradutor para o Yoshua, e aqui foi Moshe cumprindo esse mandamento. Mas porque Rashi enfatiza todos os detalhes, repetindo até o motivo, que deixa Eloi Amru Israel para que o povo não fale que na época do Moshe ele não teria tido coragem de levantar a cabeça e assumir a autoridade junto com Moshe. Outra coisa, em Sotá, no Talmud, Rashi explica que tinham um par, né, que eram 2 amigos, que é Moshe no começo do dia. Então, quando teve no mesmo dia a transferência da autoridade, que foram o par de juízo no mesmo dia, não quer dizer que foi simultâneo. Rashi explica em Sotá que foi Moshe no começo do dia e Yoshua no final do dia. Não é da linguagem de casal, de zug, né, de par, ao mesmo tempo, pois eles não reinaram ao mesmo tempo, mas sim de 2 amigos, como está explicado no Rashi em Sotá. Mas o Rashi não traz isso aqui agora. Outras questões são as diferenças de linguagem, que o Rebbe sempre pega muito bem no detalhe, entre o Rashi e as fontes. Né? No Sifri, por exemplo, fala que o tradutor era para guiar com orientações na vida, né? Que ele ia ajudar o Yoshua a passar isso para o povo. E que poderiam falar o povo que antes ele não dizia nada e agora sim. No Rashi fala que não levantava a cabeça na época de Moshe. É diferente, tem essa ideia de levantar a cabeça, porque o Rashi muda. Segundo, o Sifri fala que Osheia é porque ele manteve sua integridade, mesmo tornando o Parnas, o provedor da comunidade.
Irashi enfatiza a sua humildade. Podemos dizer que Irashi não fala do Shabat de 2 juízes em Vayeler, porque lá o Yoshua ainda não tinha assumido o poder. E o direito de ir e vir estava condicionado ao momento que cruzariam o Yarden. Era como se fosse já uma previsão, que quando cruzar o Yarden, que não tinha acontecido ainda, ele estaria assumindo como o segundo juiz no mesmo dia. E mais tarde, quando entram juntos no Ohel Moed, foi atendendo a um mandamento de Hashem, e não era já de fato o líder do povo. Então por isso que não teve ainda essa situação, que só agora o Rashi fala que é um dia que estavam os dois como juízes. Mas quando chega a nossa paraxá, se pergunta o que tem essa ênfase de Yoshua junto com Moshe aqui. E por isso que o Rashi tem que explicar. Que agora de novo fala que foi feito o cântico Hazino junto com Moshe Binun. O cântico Hazino não foi falado só por Moshe. Yoshua falou junto. Olha que bonito. Nesses últimos momentos, eles dois falam juntos o cântico. Ele junto com Moshe Binun. Então, literalmente, dá para entender que foi falado junto. Os dois estavam juntos, no mesmo nível. Por isso, Rashi aqui usa a palavra para par, zug, pois os dois estavam juntos, um par de líderes, na mesma situação. Por isso, Rashi esclarece que Moshe já não era o líder único, por isso a linguagem que foi tirado de um e dado para o outro, mas que nesse momento estava junto com os dois. Por isso, Rashi também acrescenta sobre o tradutor. Não era só que os dois estavam juntos, fazendo os cânticos, o cântico junto do Hazino, e julgando o povo junto e liderando juntos. Ele também recebeu um tradutor. Por isso, Rashi fala isso, porque Yoshua já falou como líder na prática, mesmo ainda com Moshe continuando como líder nesse momento, nesse dia. Em Pinhas não era ainda como um sinal de liderança. Era só para não falarem que não teria feito isso Yoshua na frente do Moshe. Mas aí surge a questão porque tinha necessidade que a liderança do Yoshua começasse ainda com Moshe em vida. O contrário do princípio geral de um único líder por geração. A questão aqui, a demanda para Yoshua era diferente de todos os demais líderes. Ele tinha que levantar a cabeça, estar em cima de verdade, assim como todos nós. Na época de Moshe, seu comportamento era oposto. Toda a sua essência era servir Moshe. Diferentemente de Aaron. Aaron também estudou Torá com o povo. Ele também assumiu, de um certo modo, liderança. No final de Kitissá, Urash explica a ordem da Mishnah, que depois que Moshe explicava, entrava Aaron e explicava para Aaron também, depois entravam os Zekenim e ensinava os Zekenim, depois entrava o povo e assim por diante, e Aaron continuava também lá e também ensinava. Entendemos porque Rashi fala que Yoshua é chamado Hosheia aqui, porque ele não se tornou arrogante. Embora ele tivesse motivo para isso, que é importante a gente falar. Não é por falta de motivo, é pela qualidade de continuar humilde. Mas a gente tem que se sentir realmente por cima, porque a gente tem todas essas qualidades maravilhosas que a Hashem dá pra gente, assim como para Moshe e para Yoshua. Ele tinha motivo para eles assumir uma posição gigante como líder do povo no lugar de Moshe Rabbeinu, mas ele continuou humilde como no começo da sua carreira. Lá em cima, mas sem altivez, sem ficar nas alturas. O nome Yoshua foi dado por Moshe como uma prece por seu futuro, para salvá-lo da ideia dos espiões. A natureza das pessoas é mudar seu comportamento quando ganham poder. Mesmo no lado da santidade, na Kedushá. Não é vaidade ou egoísmo. Tem uma nobreza, uma superioridade quando se assume uma posição de liderança, que é requerido pela própria Torá, para a pessoa poder ser respeitada como um líder e poder exercer a liderança adequadamente. Assim como todos nós, em qualquer posição de liderança que a gente tenha. Yoshua continua como lua, como recebedor, como servo de Moshe, anulado para ele, com um comportamento humilde e resignado. Assim devemos nos comportar. Hazino sempre é perto de Rosh Hashanah, ou antes
ou depois, como no nosso caso, antes de Yom Kippur, no Aseret Teshuvah. A gente coroa Hashem como rei do mundo, rei de Israel, rei do mundo inteiro. E é feito através do nosso serviço. A gente poderia se sentir arrogante nas alturas por ter essa responsabilidade e esse mérito, mas não. E o Rebbe conclui dizendo todas as brachot, as bênçãos que a gente deve ter, tudo que a gente precisa, com uma hatimá, né, assinatura, que seja selado, um Gimar Hatimah Tová, seja concretizado a assinatura boa no livro da vida e dos justos, Leshanat Tová Metuká, um ano bom e doce, Betov Anir e Anigle, de uma forma visível e revelada, Lemata Mesat Fahim, aqui embaixo dos 85 centímetros, Bevanei, Raei, Mezonei, Revirei, com relação a filhos, saúde e sustento com abundância, Vekulam, Revirei, e tudo de uma forma grande, e seja já com Mashiach Now, com a redenção completa já agora. Shabbat Shalom, Mashiach Now.